ser como tu és, é o que eu mais quero, pois só tu és perfeito. Graças a Deus, você que chegou agora, Pai seja contigo, Pai seja convosco. E boa noite para você, meu amigo, você, minha amiga, você ouvinte da Rádio Encontro com Deus. Hoje nós vamos falar nesse momentinho dos anciãos na Igreja de Deus, anciãos na Igreja de Deus. É muito importante entender, sobre esse assunto, que pouco é falado na Igreja de Deus, pouco é falado na Rádio Encontro com Deus. E agora nós vamos falar, para a glória do nosso Deus. É um estudo muito importante para o povo da Igreja de Deus. E você, ouvinte da Rádio Encontro com Deus, também serve para você que ainda não faz parte da Igreja de Deus, mas é um ouvinte. Que Deus abençoe, que Deus possa iluminar teu coração. E vamos lá, irmão Alex, Atos capítulo 15, versículos 1 a 6. Atos capítulo 15, do verso 1 a 6, não é isso? É isso mesmo. Então pronto, diz assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deviam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícia essa que alegra sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. O concílio de Jerusalém. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Glórias a Deus. É isso aí, meus queridos, é isso aí, minhas queridas, é isso aí, ouvinte da Rádio Encontro com Deus. Ancião era o homem, os homens escolhidos entre o povo, homens temente a Deus, entre os mais velhos das tribos, e eles eram pessoas muito influentes no conselho, e era a partir deles que era representante de Deus, também eles faziam parte do conselho. E eles aqui chegou um momento que, para manter a tradição de Moisés,
eles tinham também aceitado a Cristo, aceitou a palavra, aceitou o Evangelho, mas eles tinham um porém, tinha uma discussão entre eles, que se não circuncidasse, não seria salvo, porque eles queriam manter a tradição, e eles eram muito influentes entre o povo. Mas houve ali uma pequena discussão entre eles, Paulo defendendo a causa que não era necessário. Então dali eles partiram para outra cidade, mas eles eram pessoas muito influentes e respeitado entre o povo, porque eles eram escolhidos. E vamos ver dentro da Escritura Sagrada o que diz a palavra do Senhor. Irmão Alex, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Sim, pastor Medeiros. Pergunta muito interessante aqui. Quem era, pastor Medeiros, os anciãos? Pronto, quem eram os anciãos, né? Vamos ver Gênesis capítulo 50, versículo 7. Gênesis capítulo 50, versículo 7, que diz assim: José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros de Faraó, e oficiais da sua corte e de todos os principais da terra do Egito. Número No caso, capítulo na outra 20... versão, pastor Medeiros, já fala sobre ancião, Ancião. que diz assim: Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, e os anciões da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Pronto, então eles faziam parte do conselho, já vinha, todo rei tinha um conselho de ancião. Todos os reis não existia um conselho, e sempre os conselheiros eram pessoas muito influentes, eram pessoas que tinham realmente respeito pelo povo, e era muito respeitado pelo rei, pelos governantes, e entre o povo de Deus existia também, foi até escolhido, nós vamos ver, entre o povo, homens capacitados, homens que não eram avarentos, homens que não eram ligados ao dinheiro. Eles eram homens que serviam a Deus, e eles eram muito respeitados por todos. Então nós vemos aqui dentro da Escritura Sagrada que quando Jacó faleceu, José foi lá para sepultar seu pai, e todos os anciões ou conselheiros de Faraó foram junto ali, porque eles faziam parte do conselho de Faraó e de José também. Vamos lá, irmão Alex. Vamos lá, pastor Medeiros. Número capítulo 22, versículo 7. Amém. Diz assim: Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiam-lhe as palavras de Balaque. Então eles faziam parte do conselho ali também de Balaque, tinha um conselho de ancião, e eles foram tentar convencer Balaque, a vir para fazer. Eles faziam parte do conselho de Balaque, e eles foram tentar convencer Balaão para vir ter com o rei Balaque. Vamos lá. Êxodo 12, 21. Êxodo capítulo 12, verso 21, que diz assim: Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Páscoa. Veja, irmãos, que na igreja é necessário ter respeito por essas pessoas. É necessário que existam esses homens dentro da igreja que sejam homens que seja cheio do Espírito de Deus, cheio do poder. E para isso é necessário que os homens que servem a Deus, busquem ao Senhor, e que os jovens devem ter respeito por essas pessoas. E hoje a maioria das pessoas, dos jovens, não respeita as pessoas mais velhas, não tem respeito pelos cabelos brancos das pessoas. E porque o ensinamento tem que vir de casa, tem que vir dos pais.
a respeitar as pessoas mais velhas. Não importa se ele é da igreja de Deus ou não. É importante nós ter respeito por essas pessoas. Respeito esse de não seguir as suas práticas, se ele tem uma prática errada, né? Mas respeito com pessoa. E se ele serve a Deus, respeitar como servo de Deus. Vamos lá, irmão. Esdras 6, 7. Amém. Esdras capítulo 6, verso 7 diz assim: De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Veja, né? Em todas as áreas existiam os anciões como conselheiro. Veja também Ezequiel 7, 26. Amém. Ezequiel 7, 26 diz: Então virá miséria sobre miséria, e se levantará um rumor mais assustador que o outro. Eles buscarão uma visão, uma palavra do profeta, mas até mesmo o ensino da Torá, lei, por parte do sacerdote que perderá, como também o conselheiro de líderes e anciãos que extinguirá. Pois é, né? Veja aí a situação, que como estava aí a respeito das visões. Levítico 4, 15. Levítico 4, verso 15, que diz assim: Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em todas as partes ele estava, né? Em todos os momentos diante do Senhor, nosso Deus, ele era representante do Senhor Deus. E existiam os representantes de outras nações, né? Hoje existem os conselheiros de várias formas, em todas as áreas, seja política, seja religiosos, existem as pessoas que fazem parte do conselho, né? Até na Igreja de Deus existia, né, os 12 conselheiros que às vezes por falta deixaram de fazer, né, essa parte também que na Igreja de Deus existia no ministério. E hoje cada representante da Igreja de Deus representa o próprio pastor mesmo, representa os anciões, né? A classe ancião. Vamos lá, irmão Alex. Amém. Número 11, versículo 16. Amém. Diz assim: Então o Senhor respondeu a Moisés: Reúne 70 sábios anciões de Israel, que tu sabes serem autoridade e escribas. Entre o povo, tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. 70 anciãos, né? Então veja aí, porque a multidão de gente era grande e necessitava de tantos conselheiros. E na Igreja de Deus, como eu falei, existia, né, uma classe de 12 anciãos, que era representada por cada ministro. Era escolhido 12, e esses cada ministro representava uma cidade, né? Reunia em conselho. E hoje, realmente, graças a Deus, existe, né? Só não está atuando dessa forma, mas cada ministro representa a sua congregação, representante do Senhor nosso Deus, e também quando representa no ministério. Vamos lá também, Levítico 19, 32. Amém. Diz assim: Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas, temerás o Senhor teu Deus. Amém, irmão Alex? Amém, pastor Medeiros. Respeito meus cabelos brancos, viu? Com certeza, pastor Medeiros, total respeito. Por isso que eu estou deixando meus cabelos ficar cada dia branco, irmão Alex, para ver se as pessoas me respeitam, né? Então, era dessa forma, né? O conselho, veja o conselho que deve respeitar, né? Um conselho de Deus que deve respeitar todos os anciãos, seja de qualquer
hierarquia, seja de qualquer idade, né? Ele não precisa ter um cargo para ser respeitado, tá, irmãos? O importante é você ter respeito pelas pessoas, como Deus fala aqui em Levítico, né? Bem claro, né, irmão Alex? Pode repetir? Levítico 19:32? Levítico 19:32, com certeza. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor, teu Deus. Todas as pessoas idosas. Temerá o Senhor, teu Deus. Então, assim, deveremos respeitar, né? Respeitar todas as pessoas que têm os cabelos brancos, né? As pessoas têm que... E hoje, irmãos, as pessoas não querem mais ter cabelo branco, não. Quanto a cabelo branco é tacar tinta. Tem vergonha, né? Isso não é vergonhoso, é sinal que está vivendo mais. Vergonha é a pessoa fazer coisas erradas, né? A pessoa viver se intrometer na vida dos outros, fazendo o que não é certo. Não importa a idade, mas principalmente a pessoa já de idade, né? Esse cabelo branco que anda fazendo coisas erradas é pior ainda. Então, é na área que a pessoa deve adquirir mais respeito, né? E para adquirir mais respeito é necessário que obedeça a Deus melhor ainda, porque tendo bom testemunho da parte de Deus, e quando a pessoa não respeita essas pessoas, ele está correndo o risco, né, de ser realmente rejeitado até por Deus, porque é muito triste quando um jovem, uma criança não respeita a pessoa mais velha. E isso deve ser ensinado pelos pais, né? Respeitar os pais, em primeiro lugar, que é honrar os pais, e depois respeitar as outras pessoas. E a gente vê na Escritura Sagrada Paulo falando isso em Tito, capítulo 3, capítulo 2, fala a respeitar os mais velhos como se fossem os nossos próprios pais. E os mais velhos respeitar também os jovens como se fossem seus próprios filhos, né? Então, é ambos. Se o velho quer respeito, também tem que respeitar, não é? Então, não importa a idade. Se eu não respeito a pessoa, se eu não tenho respeito por a criança, eu trato mal, como é que ela vai me respeitar, me tratar bem também? Então, ambos os lados a gente tem que ter respeito, tá? Se você quer respeito, também respeita as pessoas. Que Deus seja louvado. Irmão Léo, tem outras perguntas? Sim, pastor Medeiros. Uma perguntazinha aqui também, que diz assim: quem eram os homens escolhidos por Moisés como juízes dentre o povo de Israel? Pronto. Quem era, né? Os homens escolhidos como juízes entre o povo de Israel, que foi escolhido por Moisés. Vamos ver Êxodo 18, versículo 13 a 24, irmão Alex. Amém. Êxodo capítulo 18, do verso 13 a 24. Diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo e entro e lhe faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficará exausto tu e o teu povo, porquanto esta tarefa é de sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei
para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis, fazei-lhe conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho, desonesto, e estabelecer como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo e em todo o tempo. Toda a causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Deste modo será mais leve para ti, pois estes líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres e dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho do seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Amém. Glórias a Deus. Então escolha entre o povo, né? E com certeza Deus será contigo e vai ser menos a tua carga, porque era muito pesado para ele, né? O sogro observou ali a situação dele. O sogro dele, mais velho, né? Mais velho, ele atendeu o conselho dele, por ser o mais velho também, e ser um sacerdote, sabe? Ele viu ali o sofrimento dele, não sobrava tempo para a família, não sobrava tempo para ele, porque o povo vinha, né? Tinha muita questão para resolver, às vezes pessoas, problema, né? Entre os príncipes, problema entre as tribos, problema às vezes de mexeu nas minhas ovelhas ou mexeu nisso aqui e aquele, era o problema que trazia, e ele sentava ali e de manhã até à tarde não estava mais, não dava conta, era muita gente, muita questão. Então ele viu que aquilo ali era uma situação difícil para ele. Por isso, meus irmãos, não vá morrer sozinho não. Na congregação a pessoa for resolver tudo sozinho, mesmo sendo pouca pessoa, às vezes se torna pesado só para uma pessoa só. E Moisés era muita gente, não era pouca gente para resolver não. E graças a Deus, Deus deu a direção para ele ali, ele ouviu o conselho e Deus deu ali a direção, e ele escolheu ali para si homens e foi também instruído. Você vê que o conselho dele ensina eles, né, os estatutos, ensina eles os juízes, ensina eles a forma como deve fazer, e põe capitão de 1000, põe capitão de 100, põe capitão de 200, põe capitão de 5, capitão de 10, dependendo, né, da situação. E ali foi, ele fez e deu tudo certo para a glória de Deus. Ele disse que as coisas mais pesadas trouxessem a ele, que eles não pudessem resolver. E assim foi, deu certo. Por isso que é necessário ter conselho, né, conselheiro numa congregação, na igreja, no ministério, para a glória do nosso Deus. Vamos lá, irmão Alex? Vamos, pastor Medeiros. Pastor, como eram os anciões da igreja primitiva? Eita, irmão, como eram eles, né? Vamos ver onde nós lemos, né? Você pode ler novamente Atos 15, versículo 1 e 2, né? Muito bem. E pode ler teu comentário. Diz assim: alguns homens que haviam descido da Judeia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidares conforme a tradição instituída por Deus, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deviam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Quer dizer, que não foi resolvido ali, né, Paulo? Não, para que isso, né? Não tem necessidade. Quem é Jesus é a circuncisão de coração. E aí aquela discussão toda. Então receberam o conselho para descer até Jerusalém para poder resolver essa questão. Vamos lá, irmão Alex, pode ler o comentário que nosso amado irmão fez? Amém.
Com certeza, pastor Medeiros. O comentário diz assim: na igreja primitiva, os anciões serviam como conselheiros. Assim foi na causa que decidiu a circuncisão em Atos 15. Paulo e Barnabé, em alguns dos outros, foram apontados para subirem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre a questão do verso 15, do capítulo 15, verso 2. É notável que a autoridade dos apóstolos era reconhecida, mas mesmo assim, essa autoridade não era exercida sem um esforço para persuadir ou unificar através de uma reunião do conselho. Amém? Quer dizer que existia, eles eram muito influentes nisso aí. Então não se resolvia nada de qualquer jeito. Quando tinha alguma coisa difícil de se entender, reuniu ali e eles iam estudar as escrituras, e eles tinham conhecimento da palavra de Deus. O ancião tinha conhecimento, porque eles é necessário manter, né, a tradição de acordo com a palavra de Deus, né? Então era muito sério ali para eles essa defesa, porque era algo que foi plantado por Deus, algo que foi feito com Abraão, Isaac e Jacó, e seria um sinal entre Deus e seu povo. Então eles defendiam isso aí acerradamente, eles defendiam isso aí de uma forma, e tinha como provar, né, irmão? Estava escrito, né? E era muito difícil de ser resolvido, mas graças a Deus com certeza foi resolvido. Vamos lá? Vamos lá, pastor Medeiros. Foi resolvido assim, irmão Alex. Ficaram uma parte que defendia a circuncisão e a parte que não, né? Paulo, ele era, como diz o apóstolo, gentil. O gentil não tinha necessidade de circuncidar, mas quando era necessário, Paulo circuncidava para poder, por causa dos anciãos, por causa dos apóstolos que eram de Jerusalém, por causa das pessoas que vinham com Tiago. Tiago defendia muito a circuncisão. Chegou um momento ali em Atos capítulo 2 que Pedro estava sentado junto com o gentil que tinha aceitado a Jesus Cristo. Quando veio Tiago mais os demais irmãos, Pedro disfarçou, se levantou ali disfarçado, e Paulo, observando, e repreendeu Pedro, né? Que negócio é esse que ele fazia? Então existia uma influência muito grande de respeito, né, por eles. Pedro era judeu, né, mas ele estava ali no meio dos que tinham aceitado a fé, e Paulo observando aquilo: que negócio é esse que você está fazendo, rapaz? Deus chamou nós foi para a paz, para a liberdade, de servir a Ele espírito e verdade. E era assim que existia, né? Não era resolvido, parte resolvido e parte não, né? Existia o da circuncisão e não circuncidado, mas que a fé era a mesma em Cristo. Vamos lá, irmão Alex? Vamos lá, pastor Medeiros. Qual era pastor, a pergunta? Também tem a questão também ali da visita de Paulo a Tiago, né? Aí teve ali o conselho, né, dos anciões também, né? Pronto, ele foi aconselhado que descesse para Jerusalém, e nós vamos ver aqui a reunião, o que deu, né? Atos capítulo 21, versículo 18 a 24. Amém. Diz assim: no dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e declararam: bem vens, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados ao teu respeito, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e se afastaram de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faz, pois, o que te vamos orientar. Então, convosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com estes homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles,
para que raspem a cabeça desta forma. Que raspem a cabeça. Desta forma, todos observarão que é falso o que ouviram ao teu respeito, e que em verdade tu mesmo continuais andando sobre absoluta obediência da lei. Amém. Então a confusão estava grande, né? Tinha recebido ali notícia que Paulo ensinava que não era necessário circuncidar e não circuncidar seus filhos, que não precisava observar a lei de Moisés. Então eles aconselharam ele: olha, se realmente é uma mentira, raspa a tua cabeça. E Paulo fez isso, raspou a cabeça, né? E para que eles ouvissem que ele não era falso, que o ensinamento que ele estava falando não era verdadeiro. Mas Paulo, graças a Deus, ele era um defensor das leis, defendia a palavra do Senhor, e ali existia uma informação errada, né? Vamos ver, meus queridos, amados irmãos, Pastor Medeiros, diga, meu querido. De que forma então podemos concluir a função dos anciãos na igreja, pastor Medeiros? Pronto, então vamos ver pela Escritura Sagrada a palavra do nosso Deus, né? Atos capítulo 11, versículo 30. Atos 11, verso 30. Amém. Diz assim: E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Louvado seja Deus. Atos capítulo 15, versículo 28. Atos capítulo 15 e o versículo 28. Amém. Diz assim também: Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vamos impor maior encargo além destes preceitos necessários. Vamos ver também o versículo 15, né? Versículo 15, 6. Atos 15, versículo 6. Verso 6. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. 16 e 4. 16, verso 4 diz assim: À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém, a fim de que passarem a ser obedecidas. 15 e 22. Verso 15, capítulo 15, verso 22, que diz assim: Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Amém. Então ali, analisando, foram várias reuniões e chegaram à conclusão que não deveria, né, atrapalhar o rei de Deus por causa da circuncisão. Existia ali uma retaliação e que foi obedecida. Eles tinham muito respeito. Os anciãos eram pessoas estudadas a palavra de Deus, e eles tomaram ali uma reunião pela direção do Espírito de Deus, e pareceu bem aos olhos de todos, né, a respeitar, né, essas decisões. Então, meus queridos amados irmãos, que cada um de nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e medite nas palavras do nosso Deus, principalmente em Atos capítulo 15. Você pode ler Atos capítulo 15 todinho e você vai entender sobre essas decisões. Que Deus abençoe. Paz seja convosco.